queridas e queridos, amoras e amores! No vídeo de hoje eu vou falar como você fazer um planejamento para você iniciar o ano e entrar o ano com ele planejado. Lembrando que vai ser uma iluminação de caminho, né? Porque muitas questões você não controla. Eu sou a Hannah, eu sou uma pessoa que amo ajudar você e outras pessoas. E tenho várias formações, dentre elas sou fisioterapeuta, osteopata e também coach. Então roda a vinheta pra gente planejar! O planejamento, ele é uma parte muito importante. E eu vou falar como que eu faço para fazer um planejamento do próximo ano, né? Independentemente também quando você ver esse vídeo, em que época do ano, também lhe ajuda em qualquer coisa que você queira planejar. Porque se você não planeja e se você não coloca no papel, a chance de você concluir e executar aquela questão é muito pequena. Ou seja, a chance de você não fazer o que você se propôs ou que se determinou é muito grande. No final de ano, geralmente, né, e no começo de um novo ano, todo mundo fica com aquela, né, esperança, faz 1000 promessas, 1000 questões, mas eu vou falar aqui de um planejamento simples, enxuto, digamos assim, e mais ou menos uns bullet points, ou seja, uns tópicos importantes e que eu uso e que podem lhe ajudar, porque existem várias formas de fazer um planejamento, só que muitas vezes também planejar demais e ter muita coisa, muitas tarefas, ou mesmo achar que você vai controlar tudo, pode gerar frustração. Então, o planejamento consciente, ele é sim simples. Isso não quer dizer que é banal, digamos assim, mas vai lhe ajudar muito. Então, a primeira questão que eu faço no planejamento é revisar o ano anterior. Então, no caso, se você está vendo esse vídeo em 2020 ou em qualquer altura, serve fazer uma revisão, né? O que deu certo em 2020, por exemplo, o que deu errado, o que aconteceu, né? O que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu posso melhorar. Então, basicamente, fazer uma retrospectiva. Tem gente, né, no caso, que pega, por exemplo, um dia e faz esse review, né, fica nesse dia fazendo essa retrospectiva. Mas eu gosto de fazer uma retrospectiva um pouco mais longa, digamos assim. Eu vou anotando e vou, sei lá, ao longo de, por exemplo, de alguns dias, eu vou fazendo essa retrospectiva. Mas é importante que você reflita, né, porque você só pode também planejar e pode melhorar, porque aqui, né, neste canal, eu prezo muito por você ser a melhor versão e ser tudo aquilo que você pode ser. E para você ser a sua melhor versão, é importante ver o caminho, né? E ir adequando e reajustando, enfim, quais pontos, né, você achava que controlava e 2020 lhe provou que realmente você só tem controle de você mesmo. Por isso que eu sou uma estimuladora e defensora do autoconhecimento, porque justamente tem muitas questões que você não controla e a pandemia tá aí para realmente demonstrar. Então, review, primeiro ponto. O segundo ponto é ver a sua missão, propósito e valores. Parece um pouco meio coisa de empresa, né? Mas essas questões, elas sustentam. Então, se você nunca parou para pensar qual que é o seu propósito, e aí eu posso fazer um vídeo destrinchando mais missão, propósito e os seus valores, vai ter vídeo sobre isso. Mas se você não sabe, né, o que você está fazendo aqui, o porquê e o para que você faz o que você faz, tanto profissionalmente como na sua vida, então é importante que você revise, porque embora você, por exemplo, tem valores e esses valores governam e ditam as suas decisões, alguns valores podem mudar. Dificilmente você vai mudar toda a sua essência, mas acredito que a mudança é uma questão que acontece perenemente na nossa vida, ou seja, de forma perene a gente vai mudando, as questões vão mudando, as nossas condições vão mudando e os nossos pensamentos também. Então, alinhe esses pontos que são bem importantes, de missão, valores e propósito. Depois de
vai para a parte mais prática. Então, basicamente é fazer questionamentos também. Então, basicamente o planejamento, você vai colocando tudo isso no papel, que eu falei. Você pode fazer por tópicos, né? 1, 2, 3, 4, 5, que eu vou falar aqui. Mas é importante que você reflita e coloque no papel. É muito importante. Já tem estudos que demonstram que colocar no papel, escrever e de preferência com a mão, para o cérebro e para a realização é melhor. Por quê? Porque a probabilidade de você executar, ela aumenta. Inclusive, já existe pesquisa demonstrando isso. Então, basicamente, esses questionamentos, eles vão fazer com que você veja para onde você quer ir, né? Para planejar conscientemente, é importante que você entenda para onde que você quer ir nesse 2021. E aí você pode planejar, por exemplo, trimestral, então os 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Você pode fazer um planejamento semestral, primeiro semestre, segundo semestre e um anual. Geralmente eu faço trimestral agora e máximo semestral. Por quê? Porque, por exemplo, a minha vida mudou muito em 2020, de 3 em 3 meses, mas do primeiro para o segundo semestre, então, radicalmente. Então, o ideal é que você não faça só anual, porque esses pontos de melhoria contínua passa por uma revisão, que vai ser o último ponto. Então, basicamente, escolha qual a forma que você vai administrar, digamos assim, esse planejamento e se questione, né? Antes de começar a fazer, faz review de 2020, outra, você faz, vê a sua missão, valores, propósito, realinha e veja qual é a sua direção. Tenha clareza do para onde você quer, quais os seus objetivos em 2021. E aí, o quarto ponto é fazer realmente as suas metas, né? A partir dos seus objetivos. E as metas, elas têm várias formas de fazer, mas eu vou falar a mais comum aqui, que é a forma SMART, que é uma meta que tem que ser específica, mensurável. Então, tem que ser bem específico, então não adianta eu colocar, você vai meditar, então tem que colocar meditar, tal hora, tal lugar, tantos dias, tantos minutos. Ela tem que ser mensurável, então, de preferência que você encontre uma forma de medir, seja por aplicativo de celular, seja no papel, seja por uma tabela de Excel. Então, uma forma de mensurar, porque quando você mensura, você consegue melhorar. Se você não mensura, se você não tem dados, fica muito mais difícil. Que seja atingível, ou seja, que seja factível para você nesse momento. Então, às vezes, a gente tem a tendência nessa empolgação, né, nesse clima de Natal, final do ano, que é muito bom, de fazer metas um pouco surreais. Então, eu quero fazer 5 vezes por semana, só que na prática não dá. Então, assim, coloque uma coisa que seja atingível. Isso não quer dizer que depois você pode aumentar, ou que muitas vezes você vai até fazer mais do que a meta, mas que ela seja real, que ela seja atingível. Outro ponto, que ela seja relevante para você, ou seja, que faça sentido, que tenha a ver e que seja alinhado com a sua essência, com o seu ser, com o seu propósito, com os seus valores, com a sua missão e que vai ser às vezes totalmente diferente de mim. Então você precisa se autoconhecer, né? Na verdade, um planejamento consciente passa por um autoconhecimento e uma autoconsciência. Então, que ela seja relevante. E temporal, ou seja, coloque o tempo. Então, o temporal é tanto o tempo que você vai ficar fazendo, então 3 meses, no primeiro trimestre isso, no segundo trimestre, não, é o ano inteiro. E ajuda também até na especificidade, né, tanto a duração que vai durar, né, e quanto até quando você vai fazer, se é no ano inteiro ou se é em algum período determinado do ano. E aí, basicamente, eu particularmente divido em 5 grandes metas de 5 áreas. Por quê? Não adianta também você fazer metas smarts, mas você fazer 10 metas smarts, 15, porque justamente enxuto. Quanto mais questões, quanto mais metas você faz, muitas vezes você vai se frustrar, muitas vezes você não vai cumprir. Então eu faço por áreas, digamos assim, principais. Por quê? Porque temos várias áreas da vida, então também fazer só uma meta, eu acredito que é pouco, assim. Eu acho que somos seres muito integrais
e que várias áreas influenciam a gente, então só fazer uma área eu acho que fica um pouco pobre. E ao mesmo tempo querer fazer todas as áreas, não também acho que é legal. Obviamente que você pode sim focar em uma e não necessariamente você vai cumprir as 5 metas. O bacana é isso, a meta é uma iluminação de caminho, é um direcionamento, mas os ajustes são necessários, não quer dizer que você vai cumprir exatamente o que você propôs, mas a probabilidade quando você coloca no papel essa forma SMART, esse planejamento de cumprir é muito maior do que se você nem planeja e nem pensa. Então, basicamente, metas de saúde. Então, o que você quer? Ah, eu quero fazer atividade física 3 vezes por semana, que você não faz, legal. Ah, eu quero meditar. Ah, eu quero, enfim, alguma coisa da saúde que você acredite que seja pertinente para você. Outra meta com relação à questão profissional. Então, o que profissionalmente você quer? Então, sei lá, se você quer um outro cargo, se você quer um emprego novo, enfim, alguma questão profissional. Outra área, educação, digamos assim, estudos. Então, você quer a proficiência no inglês, você quer estudar mais anatomia, sei lá, você quer estudar mais sobre autoconhecimento. Então, o que você quer estudar? Então, eu faço também uma de estudos. Outra, vida pessoal. Que viagem você quer fazer? Não, agora, né? Estamos viajando pouco por causa da pandemia, mas sei lá, você pode querer ir para a Austrália, você pode querer ir para Maragogi, você pode querer ir para Minas Gerais, enfim, que viagem. E pode ser outras questões de vida pessoal também, eu não sei, porque eu particularmente amo viajar, mas assim, meta pessoal, financeira. Então, quanto dinheiro você quer ganhar, quanto você vai economizar, enfim, quanto você quer ter investido. Se você não tem reserva de emergência, fazer uma reserva de emergência, enfim. Meta financeira é imprescindível. Eu acredito que se eu fosse deixar 5, eu deixaria saúde, porque eu entro espiritualidade na saúde muitas vezes. Então, saúde, finanças, profissional, pessoal e também o pessoal vai no lazer, então pessoal, lazer, viagem e estudos. Eu gosto sempre de deixar uma meta de estudos. E aí, depois de você fazer cada uma das 5 metas de forma SMART, você faz um plano de ação para essa meta. Então, tem algumas ferramentas que lhe ajudam a dividir basicamente essa meta em tarefas menores e subtarefas e depois colocar na sua agenda. Então, é como se fosse assim, né? O objetivo, a meta, divide em tarefas e coloca na sua agenda semanal. Então, um planejamento semanal, que também vou fazer um vídeo depois falando, é super importante, então, colocar na sua agenda. Mas, depois de feita essas metas, eu também coloco pontos onde eu vou justamente revisar. Que é o quê? Que é a parte de ver, fazer os ajustes. Então, assim, em março, né, depois de 3 meses, no final de março, dia 30 de março, vejo do primeiro trimestre. Então, esses pontos de melhoria passa por revisar, por realmente acompanhar. Eu acho que é um acompanhamento de metas. Então, já é incluído épocas de acompanhamento. E aí, às vezes tem gente que coloca, viagem, tal data, tal data você vai tirar férias. Tem gente que tira férias mais de uma vez por ano. Vou fazer 2 viagens, vou dar 2, 3 treinamentos. Então, assim, é muito individual, né? Não sei como que tá a sua vida, mas basicamente esses passos, eles vão lhe ajudar muito a você planejar de forma consciente o seu 2021. Lembrando que também não adianta encher linguiça, não adianta colocar 1000 coisas. O ideal é que você faça assim, que englobe, né, a todas as áreas ou o maior número de áreas, porém, menos é mais nessas horas. Então, 20-80. Qual que é o 20%, né, do planejamento consciente e que vai levar a 80% de resultados? Basicamente fazer 5 metas SMART dessas 5 questões que eu falei. Então, fazendo isso já lhe ajuda muito. É claro que todos esses passos são importantes, mas se eu fosse elencar, fazer essas metas. E aí das metas terão as tarefas e as ações condizentes e os hábitos e as rotinas que vão se correlacionar com as suas metas. Então, por exemplo, meta financeira, que hábitos?
que rotinas que vão se correlacionar com essa meta e que você depois vai incluir no seu planejamento o quê? Da semana, do mês. Então, é tudo casado, né? Um planejamento bem feito e de forma consciente, ele linka as suas áreas, ele linka os seus papéis e ele linka com a sua gestão de tempo e a sua agenda pessoal, agenda semanal e agenda mensal. Porque também não adianta só planejar e não executar. É como se fosse a sua agenda semanal e o seu planejamento da semana funciona como um link entre teoria e prática, um link entre o seu planejamento macro e as ações micros, a execução que vão te levar a concluir os objetivos. Ah, Hanna, mas eu não cumpri as 5 metas. Hanna, esse ano 3 metas eu vou cumprir e 2 provavelmente não. E tá tudo bem. Mas se eu não tivesse feito essas 5 metas, provavelmente eu não cumpriria nenhuma. Então, comemore que você cumpriu 3. E mais do que isso, eu acho que eu comemoro muito o caminho, que realmente as outras que eu não cumpri exatamente, eu já estou muito melhor do que 2019. Então eu acho que essa comparação, ela tem que ser sempre com quem você era ano passado, quem você era ontem, nunca com o outro. Então o planejamento e as metas lhe ajudam a você ver, nossa, o quanto que já caminhei. Beleza? Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Qualquer dúvida, coloca, manda e-mail nas redes sociais, no meu Instagram. E é isso. Beijo de luz com muito amor e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!